na minha vida. Acho que não, são 35 anos que eu uso os florais de Bach, então minhas filhas já, desde a barriga, ainda estavam dentro da barriga, já usavam florais de Bach, né? Então eu sei o quanto eles são especiais. Estudei também outros sistemas de terapia floral. Eu sei que são bons, mas eu tenho realmente um carinho muito especial, porque eu gosto muito de tudo aquilo que eu estudo sobre o Dr. Eduard Bach. Né? Eu sempre falo para vocês a importância da gente ver a origem das coisas, ver como nasceu, por que alguém criou algo, né? E ele ele é um mestre. Ele é uma pessoa muito especial e um médico, um patologista, hein, gente? Tá vendo? Tanta gente brigando aí por vacina ou não vacina, né? Então eu sempre falo para as pessoas, vão ler a vida dele, para a gente entender, né? Como um médico pode muito bem também e tantos outros, graças a Deus isso acontece, entrarem dentro da questão da causa da doença, né? E ler a nossa alma para ver por que a gente adoeceu. Porque os florais de Bach são 38 essências que vão buscar a causa, então é uma terapia vibracional, né? A causa dos nossos males, e essa causa, ela está simplesmente porque nós nos desconectamos de Deus. É simples assim, é a causa de todo e qualquer sofrimento no nosso planeta. Então, não poderia ser diferente em relação às doenças, tanto físicas como psíquicas, que nós criamos na nossa vida. Então, é isso que o Dr. Bach estudou, escreveu muito, ele deixou muitas cartas, né? E livros também. Então, nós vamos entrar dentro nessas próximas aulas, que é uma preparação para o módulo novo do curso de florais de Bach que eu vou dar, que eu vou lançar, que é o floral de Bach com astrologia, tá? Então, antes disso, eu quero fazer algumas aulas que eu vou deixar aberta falando desses remédios florais, né, do Dr. Bach, como podem nos ajudar em várias situações da nossa vida, tá? Então, eu preparei aqui alguns slides. Peraí que eu quero começar por esse aqui. O Dr. Bach, ele nos deixou um estudo muito especial, onde ele vai falar de 7 doenças primárias. Então, a causa mesmo das nossas doenças. E é muito interessante o que ele nos deixou. Então, o egoísmo nasce da ilusão de que o indivíduo é realmente separado do todo, a unidade. Então, primeira coisa, a desconexão com a nossa parte divina obstrui o caminho que nos leva à fonte. Se fomos criados à imagem e semelhança, se nós somos co-criadores, quer dizer que criamos com alguém, aqui no caso, co-criadores com o Criador, né? Então, como podemos ter saído dessa fonte não sem sermos perfeitos? Mas nós temos tantas crenças com isso, né? O programa que foi mesmo instalado em nós para que cada vez mais estivéssemos longe da fonte, ele funciona tão bem que a nossa autossabotagem é muito forte. Eu conheço muitas pessoas que podem dizer todos os dias, sim, sou filho de Deus, sim, eu sou co-criador, mas lá no fundo vai ter uma crença dizer assim, mas até parece, né? Mas impossível, olha só como é que está a minha vida, imagina se eu fosse, né? E a verdade é essa. E por que eu falo hoje, quero falar nos próximos dias, dos florais de Bach, do Dr. Bach? Porque é muito atual no nosso momento. Veja bem, esse homem plantou uma semente 100 anos atrás. 100 anos, primeiramente, na história do planeta, é nada. Nada, né? Muito pouco. Quando a gente pega um livro de história, a gente vê, né? A gente passa em 100 anos assim, rapidinho. Então, foi ontem que ele deixou isso.
assim como outros, né? Era um momento de muito fervor quando o Dr. Bach estava ali tendo a sua crise de vida mesmo, olhando para aquela medicina que começava, né, a ser assim muito um comércio, foi essa a crise dele, e ele foi para os campos, né, e ele escutava, ele sentia, ele era um sensitivo, sem dúvida. Então ele foi atrás da cura com a natureza. Por quê? Porque uma pessoa também que busca encontrar essa união com a fonte não pode fugir de se reencontrar com a natureza. Então, nós temos todas as respostas dentro de nós, porque saímos da fonte e encontramos isso no mundo criado por Deus. Então, assim, né? Que eu digo, a medicina sempre nasceu no meio de uma floresta do mato, a gente comendo, amassando plantas, raízes, não é assim? Então é muito bonito essa busca dele, né, naqueles campos ingleses, e ele encontrou aí essas essências floreais que nos ajudam muito. Então, é muito atual hoje. Por que é atual hoje? Porque a mudança de paradigma de planeta já ocorreu. Então, a gente buscar uma coisa, mas Ana Floral de Bach está fora de moda, esquece isso, vai na essência. Entenda os florais de Bach numa outra dimensão, como tudo está acontecendo. Com todas as terapias que têm uma essência espiritual, hoje o reiki está diferente, o Theta Healing está diferente, leitura de registros acásticos está diferente, então também os florais, né? E eu fui mesmo assim, inspirada a preparar, na verdade, olha aí, eu já tinha há anos preparado todo o módulo dos florais e astrologia, e eu sabia que não era o momento lá atrás de eu ensinar. É muito interessante isso. Então, é um exemplo que eu posso dar para vocês, que quando eu me deixo, né, realmente levar pela intuição e pelo contato com a hierarquia, eu sei o que fazer, como fazer, quando atuar, mas isso acontece com todos nós. Então, eu estou trazendo novamente o tal, de uma maneira muito diferente, os florais, né? Porque eu já tenho esse curso aí. Esse curso você pode fazer online. Eu dei durante muitos anos o curso presencial dos florais e hoje ele está no Hotmart. É um curso muito lindo. Mas eu quero aqui aprofundar essa questão da astropsicologia, né? Aonde nascem os nossos males? Essa desconexão com a fonte. Por que assim é tão forte, né? Por que influencia tanto? E é assim que surgem as doenças. Para Bach, a única grande força de cura é a lei divina do amor. Então, a única cura é a gente se reconectar com a nossa essência, reconectar realmente com Deus dentro de nós. Aí desencadeamos a cura. E isso é falado em muitas outras terapias. Isso é, por exemplo, o amor, né? A única cura, até mesmo dentro de uma constelação familiar, que não é uma terapia, mas é algo hoje que nos ajuda muito a melhorarmos, não é mesmo? A gente olha para o nosso sistema familiar, faz uma constelação, como eu digo é um empurrão para você melhorar da vida. Por quê? Porque a mudança de paradigma já ocorreu. Então, nós temos que deixar para trás o que não serve mais e nos adaptarmos e nos sintonizarmos com terapias que já existiam no outro patamar, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, como erro inicial ou defeitos, Dr. Bach classificou em 7 tipos, que, segundo ele, são a fonte de toda enfermidade: o orgulho, a crueldade, o ódio, o amor próprio. Claro que aqui é um amor próprio excessivo, tá bom, gente? A ignorância, a instabilidade e a gula. Esses defeitos de caráter nos distancia daquele que é, da fonte. Quando persistimos em repetir essas energias, o nosso corpo vai responder com uma doença no físico. É muito interessante todo o estudo que ele nos deixa, tá?
No curso, eu vou entrar dentro de cada uma, né, dessas sete erros iniciais aqui, né? Do orgulho, da crueldade, e por assim vai, tá? Hoje, eu quero ler um pedacinho de um livro do Dr. Bach, antes da gente agora entrar num outro assunto, sempre com os florais, que são as crianças, tá bom? Nossa vitória sobre a doença dependerá principalmente do seguinte: em primeiro lugar, da compreensão da divindade que existe dentro de nossas naturezas, do nosso consequente poder para superar o que esteja errado. Então, às vezes, como terapeuta e professora, eu tenho que tomar muito cuidado, né? Em geral, nós temos que tomar cuidado hoje em falar que alguém está errado, que alguém está fazendo alguma coisa errada, né? Na nossa sociedade, as pessoas vão cair matando em cima da gente, mas olha, ele fala aqui tranquilamente, né? Daquilo superar o que esteja errado. Nós podemos sim, e com muita facilidade tomamos decisões erradas, temos pensamentos errados. Errados com o quê? Com uma moral, com uma ordem da cidade, do país em que eu estou, aquilo que não vai de acordo com a tua essência. Por isso, o grande segredo para uma mudança de paradigma, que significa também ter saúde física e psíquica, é você ter práticas que te conectam com a tua essência. Não temos outra maneira de fugir disso, né? Existem pessoas aí já extremamente conectadas com a própria essência. A gente podemos encontrá-las no YouTube. Eu encontro muitas vezes, são os jovens índigos. Agora a gente tem os cristais falando muito, né? Então, eles vivem, na verdade, a voz deles vem de dentro da essência. Aqueles mais antigos que talvez tenham mais crenças, né? Hoje nós temos muitas ferramentas. Eu vejo hoje fazendo terapia com 6, 7 sessões. A pessoa é outra, é totalmente livre das crenças. Claro, não sou eu ou a terapia que faz com que isso aconteça, né? É a pessoa seguindo um método, entrando dentro e fazendo as tarefas internas que deve fazer, é feliz. Percebem? Só se conecta com o novo quem dá um passo na direção do novo. Ficar esperando que a nova era ou que o novo paradigma venha até nós, isso é comodismo. Isso aí não é por aí. Continuando aqui esse pedacinho. Em segundo, do conhecimento de que a causa básica da doença deve-se à desarmonia entre a personalidade e a alma. É aqui que atuam os florais de Bach. É por isso que eu sou realmente apaixonada por eles, né? Existe uma desconexão aí da personalidade com a alma. Por isso, os 7 grupos que ele deixou, né? Os números 7 se repetem. O número 7 repete muito mesmo no nosso planeta. Ele deu o nome dos grupos, não da nossa, do nosso equilíbrio, mas sim, é o grupo de quem tem muito medo, o grupo de quem dá muita importância à opinião dos outros, ok? Porque daí o floral que está naquele grupo vai buscar a conexão da personalidade à alma. E em terceiro, de nossa boa vontade e da habilidade para se descobrir a falta que está causando tal conflito. Autoconhecimento, né? Disposição, vontade. Aqui eu coloco para os meus alunos que estudam os raios. Primeiro raio, raio da poder e a vontade. Vontade com V maiúsculo. A vontade divina, que é uma grande virtude, né? Então, se colocar ali com constância e disciplina para também seguir algo. E em quarto, a remoção desse defeito, desenvolvendo a virtude oposta, que é aquilo que faz o floral de Bach. Se você tem muito medo, eu vou usar um mímulos, porque eu tenho muito medo de algo, que eu até sei o que é aqui nesse caso, né? Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de aranha, por exemplo, tenho pavor. Então, daqui a pouco eu estou
desenvolvendo a coragem, né? Aqui no caso, desenvolvendo a virtude que me faz dormir no escuro sem medo. É um exemplo muito simples, mas é assim que atua. E as coisas são simples, não precisam ser complicadas, porque nós já complicamos muito há muito tempo atrás, né? Agora eu quero falar um minutinho, então, sobre que também isso daqui vai estar bem explicado nesse módulo que eu quero dar, que eu vou ensinar, né? Desculpa. Que eu vou falar das crianças, tá? Aqui. Então, como escolher, né? Então, primeiro, criança desde pequenininho, desde bebezinho pode tomar floral, tá bom? Não faz mal. Claro que nós não vamos colocar ali como conservante, né, o brandy, que é um vinho, que é uma coisa alcoolizada, tá bom? Então, como que eu vou escolher? A observação dos pais é essencial. Eles saberão identificar o estado de ânimo do bebê, né? Daí vem a dosagem, 2 gotinhas, mas aqui o que eu quero dizer para vocês é que quando eu vou olhar para uma criança, né? Então, muitas vezes, então, a mãe, às vezes vem o pai e a mãe buscar um floral para ajudar a criança, né? Tem um certo motivo, eles estão procurando floral. Eu tenho que olhar para a família. Então, existe uma visão sistêmica nos florais de Bach. Né? Nós vamos unindo aí os nossos conhecimentos. Existe uma visão, né? Então, a escolha dos florais se baseia no comportamento da criança, que será observado pelos pais, ou pela pessoa com que ela passa mais tempo, tá? Aqui tem um exemplo. Uma criança não vai conseguir dizer que tem ciúmes do irmãozinho, né? Mas ela vai fazer de tudo para deixá-lo irritado, ou vai até bater nesse irmãozinho muitas vezes. Então, quem está observando isso é um adulto, é que vai me trazer essa informação, né? Em casos de crianças muito difíceis, deve-se verificar a situação familiar. Então, essa visão sistêmica, né? Se a criança é tão hiperativa, como é que ela está em casa? E esse é um exemplo, se a criança é muito triste, se a criança... tem vários, né? Hoje em dia nós temos muito casos de crianças com depressão. Eu tenho que ter uma visão sistêmica e olhar para essa casa, para essa família, ok? E ali os pais também vão precisar tomar floral, tá? Aqui eu vou deixar nessa aula só uma indicação já para a criancinha maior que já vai para a escola, tá? Então, se a criança tem pouca atenção, ela pode tomar o clematis. Se falta concentração, é o white chestnut. E para crianças com problemas na fala escrita, o larte. Nesse curso que eu vou dar, né, nós vamos ver crianças, animais, e depois a gente entra na astrologia. Hoje eu queria muito deixar essa aula aqui introdutória, tá? Falando um pouco desses 7 defeitos iniciais que ele nos deixou como causa de toda a doença. Quem está aqui presente tem alguma pergunta? Vão ser aulas curtas, né? Porque é uma preparação para esse módulo que eu vou dar, de florais de Bach e astrologia. Aqui tem 2 pessoas presentes, eu não sei se elas têm perguntas. Vocês já tomaram floral de Bach? As novidades, Isso. É algo apaixonante, sabe, Miriam, estudar os florais. E tem uma coisa que eu vou terminar essa aula dizendo: Dr. Bach, os florais, eles são uma cura vibracional. Então, claro que atuando nos sentimentos e emoções,
ou daquelas 7 doenças ali principais, né? Como é que ele usou? Tem os 7 erros iniciais. Se você equilibra isso, você sente o efeito no físico. Ah, a Catarina fez o curso, olha, eu nem lembrava. É tanta gente. Isso, os florais a gente passa para todo mundo. Então, Miriam, entende? A pessoa às vezes vem para mim, eu quero tomar um floral porque eu tenho dor de cabeça. A mesma coisa, gente, acontece até com reiki, vocês são reikianos aqui. São terapias vibracionais, né? Então, a gente vai fazer ali um floral para aquela dor de cabeça. Então, eu uso um questionário, né? Às vezes eu não uso o questionário, porque já são tantos anos fazendo terapia floral, eu já faço as minhas perguntas, tentando entender o que está causando, o que desencadeia a dor de cabeça constante, né? A média de tempo para obter resultado é muito individual de cada pessoa. Nesses anos, eu tenho a experiência de que, em breve tempo, se tem um alívio. E como é uma cura vibracional, você não vai saber o dia que você deixou de sentir dor de cabeça, por exemplo. Isso que é o legal, você só vai se lembrar um dia e vai dizer, nossa, mas faz um tempo que eu não tenho dor de cabeça, né? Então, até a questão da dosagem é muito interessante, porque eu falo sempre para as minhas alunas que fazem o curso, olha, tem que deixar claro para a pessoa, né, de que ela precisa tomar o floral por alguns meses, porque qual é a tendência? Sentiu o alívio? Para. Mas é muito fácil voltar àquilo que antes era o mal, a doença, aquilo que estava incomodando, né? Geralmente são muitos anos que a pessoa tem dor de cabeça ou tem qualquer outra doença, então acaba voltando. Nós fazemos terapia por um tempo para manter o equilíbrio alcançado, tá? Isso acontece com qualquer técnica, digamos assim, e com os florais também. Então, veja bem, Miriam, justamente sentimentos e emoções são a causa, né? Que nem sempre virão assim à tona claramente, ok? Para o teu cliente. Você vai até sacar, perceber, mas você vai ver que demora, às vezes, algumas sessões para a pessoa conseguir dizer, uau, entendi isso aqui, tá? Impacto positivo. Então, obrigada a vocês por estarem aqui. Essa aula vai ficar aberta e eu vou dar vou fazer outros encontros desses antes desse curso. Catarina, se prepara, porque vai ser um curso. Ele não é um curso longo, não tem necessidade disso, mas se você já gosta de receitar floral, daí que a gente vai ficar louca, apaixonada mesmo, porque o floral e a astrologia se trata daquele floral que eu chamo floral pessoal. Eu pego o seu céu, né? O teu universo, quando você nasceu, tinha aqueles trânsitos, e nós usamos esses trânsitos, fazemos a relação com os florais. Eu uso esse floral pessoal há 30 anos, desde que eu o conheci. Morava lá na Suíça ainda. Beijos, obrigada. Tchau.